Aloysio. Hoje eu lidero o Squad de evolução da oferta de Intuitive Service Desk da Algartec e estou aqui para falar um pouquinho sobre inteligência artificial, cognição, chatbots e tudo mais, né? Para iniciarmos nossa conversa, é importante aqui a gente falar de inteligência artificial, a gente recorrer a algumas literaturas, né? Quando a gente recorre a elas, nós temos aqui basicamente 4 tipos de inteligência artificial que nós já temos aqui no nosso mundo, né? O primeiro é aquela IA reativa, né? Então ela entende o mundo como ele é e ele age de acordo com isso. Ele possui uma evolução de conhecimento, ele não interpreta o mundo de outra forma, né? Então um exemplo disso é o feed de notícias do Facebook Messenger. O segundo exemplo, o segundo tipo na verdade, é aquela memória limitada, né? O mais comum hoje, o que a gente mais vê a aplicação em diversas fontes, né? Que é aquela capaz de evoluir as suas ações conforme observações do contexto que ele está e também ele aprende com o seu histórico. Um exemplo disso são as aplicações nos carros autônomos e também nos chatbots de atendimento que está bem comum aí no mercado hoje, todo mundo tem falado disso. O terceiro é a teoria da mente. Aqui a gente já começa a elevar um pouco mais as questões de machine learning, de deep learning, então que a gente já fala muito mais numa questão mais futurística, digamos assim, né? A terceira sendo a teoria da mente, é aquela capaz de entender as emoções humanas e a partir disso ter uma convivência harmônica em sociedade. Então isso já está um pouco mais difícil, né, a sua aplicação, mas a gente não tem dúvida que ela vai chegar. Um exemplo disso é o robô R2-D2 do Star Wars. E a quarto tipo é que é a inteligência artificial autoconsciente, que é o estado da arte, digamos assim, né, a última evolução quando a gente fala de IA. É aquela inteligência artificial que ainda é uma probabilidade, é muito estudo, mas com alto nível de aplicação no mundo real. Aqui a gente está falando de máquinas capazes de serem conscientes sobre elas mesmas e também sobre outros indivíduos. Então, como eu disse, é o último nível, digamos assim, da inteligência artificial que ela ainda está muito em estudo, né? Mas como tudo isso nos impacta, né? Thomas Maloney, do MIT, lá em 2016, afirmava que a computação cognitiva ela não se trata de uma oportunidade de fazer coisas novas e coisas inéditas, mas sim de uma necessidade latente das empresas em se adequar a esse novo mercado latente, né? Isso lá em 2016. De lá para cá, essa tendência ela só se confirma ano após ano, né? E hoje nós já temos essa convergência entre homem e máquina muito ligada, muito direta, né? Quando a gente pega, por exemplo, o segmento de agronegócios, nós estamos falando aqui de uma aplicação massiva já no campo, né? Então, quando você pega grandes empresas do segmento de agronegócios, isso é bastante difundido já, né? E com o avanço tecnológico dessa inteligência artificial, aliado com alto nível de automação, nós já podemos notar, né, uma mudança significativa nos nossos negócios, principalmente nos negócios um pouco mais tradicionais, né? A gente vê isso claramente nas relações entre um indivíduo e uma empresa, por exemplo, num call center. No call center hoje, o uso de IA ela é quase que uma condição de sobrevivência nesse mercado. Então é difícil você imaginar hoje uma empresa de call center que não tem dentro do seu atendimento alguns robôs para auxiliar os seus atendentes naquelas demandas um pouco mais triviais, né? Então, para você ter uma ideia do que a gente está falando aqui, da dimensão que tomou a aplicabilidade de IA, nós já estamos falando de uma indústria que movimentará cerca de 15 trilhões de dólares em 2030. Então, o Fórum Mundial, o Fórum Econômico Mundial, a Stanford University também, eles já falam dessa nova indústria nesses números expressivos, né? E nós da Algartec entendemos que essa tendência ela vem para complementar o nosso portfólio de serviços, né? Nós já temos aqui a aplicabilidade dentro dos nossos serviços, nossos produtos. Já temos 2 assistentes virtuais, digamos assim, com IA, uma Stella, fazendo atendimento de Service Desk, digamos assim, um atendimento mais técnico de primeiro nível, e a Duda, que já consegue fazer uma renegociação de dívida de forma totalmente autônoma, sem necessidade de um humano para conseguir concluir aquele processo de renegociação. E quando a gente analisa a tecnologia disponível no mercado para aplicação, principalmente dos tipos 1 e 2 que a gente comentou ali em cima, é muito comum a gente recorrer aos grandes players, né? Então, quando a gente fala de Microsoft, de Amazon, de IBM, de Google, já possui suítes completas aí, ou bem desenvolvidas, que
que nos ajuda aí nos serviços de reconhecimento de voz, de reconhecimento de face, de outros diversos serviços de linguagem, processamento de linguagem natural, e com isso aí, agora também, que tem muito se falado, na evolução do atendimento com a empatia do robô, né? Então o robô ser também empático, coisa que a gente quase que fica numa relação mais de homem-máquina. Então a evolução agora é quase que ter uma evolução de homem-homem com uma máquina por trás, né? E, bom, frente a todo esse boom de tecnologias, nós da Algartec entendemos que não é só a inteligência artificial que vai nos preparar, nos diferenciar no mercado. Nós entendemos que temos aqui um caminho longo a percorrer, principalmente quando a gente fala das novas profissões que vão surgir com o advento da tecnologia empregadas no nosso serviço. E com isso nós já temos todo um programa de desenvolvimento de novos talentos, né, com o foco em buscar a evolução constante e nos preparar os nossos associados, nossos talentos, para conseguir lidar com essas tecnologias no dia a dia. Bom, era isso, a ideia que era falar de forma bem resumida, de forma bem macro sobre IA e como que a gente tem usado isso, como que a gente entende esse mercado, e passar um pouquinho para vocês o que a gente tem feito do lado de cá. É isso daí, muito obrigado.